E nós podemos ver nos dias atuais pessoas que caminham na igreja, mas por não entenderem esta identidade que deve estar sobre nós, igreja do Senhor, caminham sem um propósito específico na vida, caminham sem um rumo, sem uma direção, e pior, queridos, caminham sem entendimento. E a pior coisa que existe é um ser humano sem entendimento. Porque aquele que não tem entendimento é enganado facilmente por qualquer coisa. Dê a uma criança uma nota de 100 reais e depois dê a ela uma nota de 2 reais e brinque querendo trocar. Ela vai trocar porque ela não tem entendimento. Ela não sabe o valor que é a nota de 100 reais e a nota de 2 reais. Então, todas as vezes que o homem ele leva uma vida sem entendimento, ele é facilmente enganado. Enganado por quê? Por qualquer coisa. A igreja que caminha sem entendimento, sem compreender a identidade que ela tem em si e que ela deve carregar, que ela deve ostentar, é a identidade que Deus me deu, que Deus nos deu, é a igreja que vai estar afadada a ser enganada facilmente por qualquer coisa. E a palavra do Senhor, inclusive, nos fala que nos últimos tempos, viria aquele que enganaria a muitos, inclusive, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas por que não vai ser possível enganar os escolhidos? Porque os escolhidos que realmente compreendem, eles sabem da identidade que têm e caminham com entendimento, e por isso não se darão permissão a ser enganados. E que sentido faz essa palavra para as nossas vidas nos dias de hoje? Primeiro, refletir até que ponto você está entendendo a identidade que você tem, que eu tenho, que nós, igreja, temos. Segundo, a gente parar para refletir aonde a gente pode e precisa, deve desesperadamente mudar. E também compreender aonde a gente não pode ceder, retroceder, negociar. Não existe harmonização facial para deixar maquiada ou melhorzinha a face da identidade da igreja. Não existe cirurgia plástica para melhorar o biotipo em relação à identidade da igreja. Nós somos o que somos ou o que temos que ser, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, e não pode ser mudado de forma nenhuma ou em hipótese alguma. Nós precisamos olhar para o espelho e enxergar a identidade nova que o Senhor nos deu e nos agradar com ela. Se em algum momento a gente parar e olhar no espelho e não nos agradar, a nova identidade que nós devemos ter, ser, portar, o erro não está no padrão da identidade, o erro está em mim, o erro está em você. E para que isso fique muito bem entendido, hoje, dando uma meditada, em meio a alguns momentos lá no trabalho, eu fui ver algo a respeito da palavra identidade, ou como compreender, ou como estabelecer um conceito que seja mais fácil da gente carregar. E aí eu ouvi, eu li na verdade, que identidade ela não deve ser quem você é. Percebem aqui uma contradição de conceito já de início? Porque normalmente quando fala assim, se identifique, você vai falar o quê? Eu sou homem, tenho 49 anos, minha altura é 1,68, eu peso 70 quilos, meu cabelo é preto, castanho, eu sou calvo, e assim por diante. Sempre nós fomos ensinados a definir identidade por aquilo que nós somos. Quem você é. E eu quero te convidar a refletir sobre uma outra ótica do que é identidade. Então, a identidade não seja definida por quem você é,
mas de quem você é. Ninguém, quando se pergunta qual é a sua identidade, assim, eu sou filho de Luiz Carlos Eleutério da Silva, que era meu pai. Você vai dizer, eu sou fulano de tal, isso, aquilo mais. Não é assim? Mas a gente vai começar a aprender por uma ótica diferente e entender aonde Deus quer nos conduzir, de que o nosso conceito de identidade deve passar a ser de quem você é, de quem nós somos, a quem você pertence, a quem eu pertenço, a quem a igreja pertence. Então, no que diz respeito ao conceito de identidade agora, para a igreja, não é mais quem a igreja é, mas de quem a igreja pertence, ou a quem a igreja pertence, de quem nós somos. E vocês vão entender, queridos, que isso vai fazer toda a diferença. Porque a partir daí já não vai mais servir para nós qualquer coisa. Porque quando eu trago o conceito de quem sou eu, qualquer roupa serve, qualquer comportamento serve, qualquer palavra serve. Se estiver em sintonia com a modernidade, melhor ainda, para que eu não fique para trás. Porque eu preciso andar quem eu sou no quesito identidade, me identificando com todo que existe. Qualquer coisa serve. Toda hora muda. Não está errado não, tá? Mas o cabelo está vermelho, daqui a pouco o cabelo está preto, daqui a pouco o cabelo está castanho, daqui a pouco tem luzes, daqui a pouco está... Mulheres, não estou falando contra nada disso não. Amém. É a vontade de cada um. É saber cada um o que é melhor para si, o que vale a pena, o que não vale, né? Mas percebem que esta questão de identidade, quando você vê quem eu sou, te escraviza. Porque nós sempre queremos ser alguém que agrade ao todo, que se identifique com o todo, que viva no meio do todo, que esteja bem com o todo. E isso acaba escravizando, porque o todo muda o tempo todo. Então você acaba mudando de identidade o tempo todo. Muda sempre. Ou ajusta-se para que fique em conformidade com a minha vontade própria, para que fique em conformidade com os meus desejos pessoais. Mas a palavra nos diz aqui que nós não temos uma identidade própria a partir do momento que o propósito de Deus é estabelecer em nós a identidade de Cristo, a identidade de Jesus. E nesse sentido nós começamos a entender que identidade não é quem eu sou, identidade é a quem eu pertenço. Eu não sou mais eu, mas eu pertenço a Cristo. Então minha identidade está presa, está amarrada, está atrelada a Cristo Jesus. Então a primeira coisa é aprender esse conceito de identidade. Aí a segunda coisa que nós vamos aprender aqui à luz da Bíblia é que nessa ótica nós só temos duas possibilidades de termos um RG. Não é o RG que você tem lá, o meu é 4066-320-57, eu sei de cabeça. Pronto. Não é esse RG não. Mas só existe pela ótica da palavra de Deus, duas possibilidades de RG, de identidade. Ou você se identifica pelo mundo, ou você se identifica por Jesus. Não existe uma possibilidade de dupla identidade para a igreja. Nos países aí até existe a possibilidade de dupla nacionalidade. É brasileiro, mas tem nacionalidade norte-americana, ou italiana, espanhola, francesa, e assim por diante.
Para nós não, nós temos só a identidade pelo mundo ou a identidade por Cristo Jesus. A palavra diz, inclusive em Romanos capítulo 12, versículo 2, bom, e aí a gente já vai entender que Deus é totalmente contrário ao propósito de nos identificarmos pelo mundo. Porque a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E o que Deus está querendo buscar nesta noite conosco, queridos? Transformar entendimentos. Fortalecer entendimentos que já foram transformados. E não só tem essas duas possibilidades. Igreja é igreja, mundo é mundo.